Na aula 11 vamos abordar as atitudes inconscientes dos pais. O que está a ser transmitido sem palavras é sempre um tema muito interessante quando projetamos cursos desta natureza. Ou seja, o que não é consciente também é transmitido. E de que maneira? Percebermos que o que transmites sem palavras, ajudarmos-te a identificar os teus medos e frustrações que não são do atleta, até podermos compreender como a tua história influencia a carreira dele, a carreira dela, e aprenderes a corrigir padrões inconscientes que podem eventualmente estar a limitar rendimento, mas também prazer. Se o que o atleta aprende sem que ninguém ensine, esta é sempre uma grande questão que gera alguma curiosidade. Muitos pais, quando estamos em processos de atendimento com os pais, dizem-me: Ah, eu nunca lhe disse isso. E eu respondo: De acordo, mas o atleta sentiu. Então há algo mais forte do que as palavras, o comportamento. E os pais dizem uma coisa, muitas das vezes, e acabam por, inadvertidamente, transmitir outra. O atleta não aprende com o que os pais dizem, aprende com, ou mais, com o silêncio, o olhar, o tom de voz, a própria tensão corporal, de alguma forma. Então, eh, o cérebro emocional do atleta é assim como um grande radar em que capa tudo. É como se cada um de nós tivesse um GPS interno que lhe permitisse fazer isso. E, portanto, eh, por favor, esta aula não é para culpar, não é para apontar o que quer que seja. Era o que mais faltava, não me cabe a mim fazer isso. Eu estou do seu lado. É para adquirir consciência. É mais nessa perspectiva. Mas o atleta vive, de facto, num campo emocional dos pais. Eh, Esse processo chama-se, de alguma forma, modelagem e ancoragem. E por isso, o jovem atleta, vários investigadores, inclusive, têm-se debruçado sobre este tema, regula-se emocionalmente pelos pais. Eh, É quase como um sentir antes de pensar e vai modelando, de alguma forma, estados internos. Isso significa que, eh, nesta perspectiva, pais ansiosos geram atletas ansiosos, pais inseguros tendem a gerar atletas defensivos e pais tensos podem bloquear de alguma forma o atleta. Mesmo que os pais digam vai tranquilo, mesmo que os pais digam está tudo bem, está tudo certo, o corpo pode estar a dizer outra coisa. O que diz estou nervoso e o atleta acredita mais no corpo inconscientemente do que como estamos a identificar nas próprias palavras. E portanto, o que os pais transmitem no fundo, sem dizer nada, verbalmente, em termos da comunicação verbal. Esse é sempre um aspecto muito interessante. Ou seja, imaginemos um comportamento que tem que ver com suspiros constantes durante o jogo, o olhar de desapontamento, por exemplo, após o erro, os pais na bancada, ou apontarem para o céu, enfim. Tudo isto é comunicação não verbal, ou seja, o próprio silêncio pesado no carro, os comentários técnicos que de alguma forma vêm disfarçados de ajuda, a própria postura corporal, enfim, tudo isto tem uma grande interferência. Esta raiz inconsciente alicerça-se muitas vezes nos medos que os próprios educadores têm, fracasso, exclusão, sem consciência, de alguma forma, isso acaba por se gerar um género de um excesso de alerta, aquela pressão subtil, aquela urgência constante. E, portanto, o impacto, eh, de forma até inconsciente, que o atleta recebe é algo do género, entre outras possibilidades. Não posso falhar, tenho de corresponder, se não correr bem, vou desiludir, e, portanto, tudo isto não é intenção, acaba por ser transmissão emocional. E, portanto, estes medos dos pais que se transformam em pressão, eles são mais frequentes deste ponto de vista. Ou seja, o medo do filho ou da filha não chegar lá, o medo de estar a perder oportunidades, o medo de desperdiçar talento, o próprio medo do pai e da mãe falhar enquanto pai e mãe, e quando estes medos não são reconhecidos na perspectiva dos pais, transformam-se em urgência, tendem a gerar
enfim, alguma tensão e, por inerência, reduzir entusiasmo e divertimento. E, portanto, o atleta, a partir daqui, nesta extensão, passa a evitar falhar, não para se expressar, que é precisamente o que se pretende. E, portanto, quando estas histórias pessoais são projetadas nos filhos, sonhos interrompidos, carreiras que não aconteceram, frustrações antigas que passaram de alguma forma para as crianças, para os jovens. Por exemplo, quando estão a contar histórias boas, outras nem tanto, em que diziam que eu podia ter sido jogador, eu podia ter sido atleta, ninguém acreditou em mim, não me deram oportunidades, abandonei cedo. Ou seja, isto passa ao atleta, de alguma forma, inconscientemente, aproveita agora, não podes falhar, tens que agarrar as oportunidades e, portanto, mas o que o atleta sente é, se eu falhar, vou falhar pelos dois. E, portanto, estou a viver a minha vida e a do meu pai e a da minha mãe. E isso pode criar, ou tende a criar, um peso emocional excessivo que é totalmente contraproducente. Olá, sou o Pedro Santos, diretor da Sports Academy. Estás a ver uma aula do nosso curso sobre performance mental. Fico contente que estejas aqui. Ensinar é o que nos move todos os dias na escola online da Sports Academy. Continua até ao final, vai valer a pena. Este peso inconsciente, por exemplo, imagine uma mochila invisível. O atleta entra em campo com uma mochila invisível. O que é que essa mochila tem lá dentro? Por exemplo, se tiver expectativas, medos, histórias que não são dele, quanto mais pesada, mais isso se faz sentir num conjunto de questões que não ajudam. E, portanto, o atleta joga melhor quando a mochila é dele ou dela, não herdada. Ou, se quiser, por outra via, o filme que não é do atleta. Imagine que o atleta entra em campo a jogar um filme, mas o guião não foi escrito por ele. Foi escrito pelas frustrações dos pais, pelos medos e até pelos sonhos dos pais. O resultado é reduzir virtuosismo, reduzir criatividade, reduzir adaptação e, portanto, eventual quebra acentuada de rendimento. E, portanto, o atleta precisa de jogar o seu filme, não o dos adultos. Quando nós olhamos aos atletas de grande sucesso e projetamos modelos de sucesso, eles dizem que os pais diziam, sobretudo, que confiavam, eles não dramatizavam, e o amor que sentiam pelos atletas, pelos filhos, não mudavam com o resultado. Portanto, é isso que cria, no fundo, segurança interna, a coragem para errar, inteligência emocional. E eles sentiam, se eu ganhar, sou amado, se perder, continuo seguro. E, portanto, o talento cresce onde há segurança. E essa segurança é fundamental porque desencadeia coragem. Se pensarmos num estudo de caso em que o próprio problema não era do atleta, isto é um caso com que eu já trabalhei, em que supostamente os pais abordaram para trabalhar com o filho e eu venho a perceber que a intervenção, claro que sempre podemos trabalhar com o filho numa perspectiva de otimização, porque há sempre o próximo nível, o próximo nível e o próximo nível. Mas a grande questão premente que ali estava era precisamente intervir com os pais. Ou seja, qual era a situação que eu me deparei? O atleta tinha medo de competir, evitava de alguma forma assumir responsabilidades. A consequência, ele jogava tenso, tinha medo de arriscar, não assumia o seu jogo, ou seja, a autenticidade ficava em causa, isto é, ele não era igual a si próprio em situação de treino e em situação de jogo. Situação de treino a top, situação de jogo mediana. O que é que eu comecei-me a perceber? Um pai extremamente tenso, inquieto, um discurso extremamente pessimista, focado na dificuldade, no incómodo, no erro, na dor e, portanto, muito centrado neste passado pessoal de fracasso desportivo ou de resultados que ficaram aquém dos objetivos. Então, a minha intervenção foi esse trabalho emocional com o pai. Amavelmente, gentilmente, eu disse, ok, posso sempre trabalhar com o seu filho, podemos fazê-lo inclusivamente paralelamente, mas o grande objetivo aqui, se me permite, é trabalhar consigo. E expliquei isso precisamente. Fazemos esse trabalho emocional consigo,
identificarmos essas situações lá atrás que não aconteceram, eh, que não são a vida, mas as memórias, e podermos ressignificar, reenquadrar tudo isso. E, portanto, a importância, o meu grande objetivo era separar a própria história do filho da própria história do pai e, portanto, desencadear a partir daí essa autorregulação parental, neste caso pelo pai. E, portanto, o resultado desta intervenção, nós fizemos cerca de 2 meses de trabalho, centrado neste objetivo, e depois continuámos com outros objetivos. O resultado foi o rendimento do atleta melhorou sem mexer no treino físico, técnico e tático. Isso é bem interessante. Ou seja, como os pais começam a poder corrigir este género de recurso do ponto de vista inconsciente. Primeiro, ter consciência, perceber o que sente antes, durante e depois. Segundo, de alguma forma, fazermos ali uma pausa. Evitar que os pais reajam automaticamente, que a reação seja predominantemente emocional. Terceira, a pessoa perceber que tem poder de escolha, ou seja, responder de forma alinhada com o que quer transmitir. A grande questão aqui é isto que eu estou a projetar no meu filho, na minha filha, é meu ou é dele? Estou a reagir ou a responder? E, portanto, é muito isto, trazermos isto à consciência para transformarmos comportamentos. Lembrando sempre que é precisamente essa consciência, essa identificação, esse colocar na agenda que acaba por criar liberdade. Um primeiro exemplo prático que posso trazer aqui tem que ver com este radar interno, ou seja, durante uma semana observe como reage antes dos jogos. Observa o teu corpo durante o jogo. O que sentes quando ele ou ela erra. O teu corpo, se notas, por exemplo, tensões, emoções, enfim. Por favor, escreve sem julgamento. É só para identificarmos. A pergunta-chave aqui é: isto é sobre o meu filho, sobre a minha filha ou sobre mim? Segundo exemplo, escolhe uma situação difícil, recente, que esteja mais viva na tua memória e responde: o que senti? De onde vai? Isto pertence ao meu passado? E escreve quais os teus maiores receios, enfim, medos em relação ao desporto do teu filho ou da tua filha. Segunda questão aqui: de onde vêm esses medos? Do teu ponto de vista, de onde é que te parece que isso pode, de alguma forma, emergir? O que realmente queres que ele aprenda com o desporto? E, portanto, separar histórias pode ser altamente libertador e com este grande intuito de proteger o atleta. Em última análise, o atleta não precisa de pais perfeitos. Ele precisa de pais conscientes. Quando os pais se regulam, se auto-organizam, se autorregulam, o atleta sente segurança. E por isso acaba por treinar, jogar de forma mais tranquila, divertida e, em última instância, mais leve. Então, o atleta acaba por aprender mais e o rendimento projeta-se para níveis superiores. Na próxima aula, vamos abordar como ajustar o apoio parental consoante a posição do atleta em relação, por exemplo, a pais de guarda-redes, defesas, médios e avançados, enfim, e uma panóplia porque diferentes desportos trazem-nos diferentes possibilidades e tornar tudo isto num processo muito mais consciente, interessante e diferenciador. Chegaste ao fim. Isso diz muito sobre ti. Esta foi uma aula de um curso completo que temos na nossa escola online. Se ficaste com vontade de ir mais fundo sobre o tema, o link está na descrição com um desconto especial só para quem assistiu pelo YouTube.